e esse é o nosso quarto vídeo a respeito de casas custom built, ou seja, construídas por construtoras independentes, e as palavras para esse vídeo são aproveitamento e espaço nos quartos. E quando eu usei a palavra aproveitamento, eu me referi a aproveitamento de terreno. Eu estou nessa posição para que você consiga entender qual é a largura desse terreno, que ele é um terreno super estreito, mas que a construtora conseguiu construir uma casa excelente de espaço interno, um lanai, breezeway para garagem de 2 vagas e eu ainda tenho driveway, sem falar nessa piscina. E antes de nós entrarmos, só quero te mostrar que nós temos as esperas para colocar uma pia, a saída do gás para a churrasqueira está aqui e eu tenho também um ponto de energia que é necessário caso você queira colocar um frigobar ou uma geladeira. É um espaço perfeito. É um terreno estreito, super difícil de construir, mas que a construtora fez um belíssimo trabalho e você vai ver junto comigo agora. E essa é a mesma construtora das 2 semanas anteriores. O que é interessante? A planta é muito similar, ela tem características similares umas às outras, porém eu percebo que o construtor conseguiu adaptar cada casa para o terreno onde ela estava sendo construída. Por que eu falo isso? Eu tenho as 3 janelas laterais como na casa da semana passada. Nessa casa aqui, você vai ver comigo mais pra frente que nós temos janela na escada. Na casa da semana passada eu não tinha, mas enfim, aqui eu tenho uma sala um pouco mais estreita, mais profunda, aonde eles conseguiram criar ambientes separados em linha, né? Então eu tenho a minha cozinha, sala de jantar e a sala de estar. E não é porque é mais estreito que você perdeu espaço, isso que é interessante. E a melhor forma de te demonstrar isso é no quarto do casal. Eu continuo tendo um quarto confortável, grande, talvez um pouquinho mais estreito, e o que eu percebo é que eu tive que diminuir uma folha de janela naquela parede. E como você vai ver, nós temos ainda as 2 janelas laterais e olha só o tamanho. Só que por mais que eu não tenha a 3ª janela, a minha luminosidade é muito grande, porque eu não tenho um vizinho lateral e nessa posição onde eu estou, talvez você consiga ver pela outra janela ali, tem uma árvore belíssima. Conceito muito similar ao das outras 2 casas. Eu sempre vou ter o closet no meu lado esquerdo, tem que prestar atenção na minha mão. Chego aqui, eu tenho um linen closet, esse que está em proporção um pouco menor. Não, tem uma pia super longa com 2 cubas, as gavetas, tudo de muito boa qualidade. As escolhas são harmônicas dos acabamentos. Nas 2 casas anteriores nós tínhamos o escovado preto e na seguinte nós tivemos aquele dourado mais fosco. Aqui eles voltaram para o preto escovado fosco, tá super bonito. Eu tenho o toalete, continuo tendo a minha banheira e ali eu tenho o banheiro com os nichos, né, o box com os nichos e também as duchas. Então, voltando para a sala de estar, é uma casa bem interessante, adorei o layout, foi super bem pensado, porque ó, eu tô voltando aqui para a cozinha, mesmo sendo estreito, tem uma ilha bem larga, eles moveram o fogão para a parede, tá tudo certo, e eu tenho uma janela na minha pia. Olha que amor, na entrada eu tenho como se fosse um aparador com a adega, várias janelas nessa circulação, fazendo com que toda essa claridade entre. Então é super agradável estar aqui.
E o que é interessante é o seguinte, como é bom eu poder mostrar isso para você, que há possibilidade sim de você morar numa casa de rua, sem muros altos, né? Com todas essas janelas e é tudo certo. A Central Florida te propicia isso. Então aqui eu tenho mais um linen closet. Este banheiro, que é um banheiro completo, serve como lavabo e também como banheiro para esse quarto, que nesse caso ele está mobiliado como se fosse um escritório. E eu estou aqui na frente da casa. Olha que interessante, nós já vimos 2 quartos, sala, cozinha, sala de estar. E se você não é inscrito aqui no canal, esse é o momento que eu vou te convidar para se inscrever e também para ir comigo ao andar de cima, onde você vai se surpreender com o tamanho do loft e a quantidade de quartos que nós temos. Já estamos agora quase no topo da escada e é aqui que eu comento. Olha só, eu tenho uma janela pequena e uma janela bem grande nessa posição. Como traz luminosidade aqui para dentro e deixa essa chegada super agradável. Porque além de eu chegar no andar de cima, eu tenho um hall que me faz assim, então agora o que eu posso fazer? Deixa eu ir para a lavanderia ou eu posso vir para o loft? Eu escolhi vir para o loft. É um loft grande, eu ainda assim tenho um armário e mais esse aqui que eu imagino que seja a máquina do ar-condicionado, perfeito. Esse construtor fez escolhas em todas as casas muito similares. E quais são essas escolhas? Eu tenho piso em madeira no andar de baixo e se eu tenho um loft no andar de cima, eu tenho piso de madeira. Os quartos são de carpete. O rodapé é um rodapé linear alto. Pé direito é alto tanto no andar de baixo quanto no andar de cima. A altura das portas sempre altas, tanto no primeiro quanto no segundo andar. Mas agora nós vamos mais para o final deste corredor, onde a gente vai ver o primeiro quarto aqui de cima. É um quarto amplo. Todos os quartos dessa casa são de tamanho maior do que normalmente nós encontramos em casas construídas em série. E isso é interessante você saber. Por quê? Porque há opções de quartos maiores. Talvez a gente tenha que procurar opções diferentes para você. O que acontece aqui? Eu tenho o meu walk-in closet amplo. E aqui, nessa posição, eu tenho, não chega a ser um Jack and Jill. Na verdade, o que a construtora fez aqui é o seguinte. Eu tenho uma porta de correr, que eu tenho que puxar essa linguetinha aqui. E tenho essa segunda porta. Por quê? Porque quem está no loft e precisa usar o banheiro vai vir nesse daqui, tá? E ele é um banheiro confortável, grande, acabamentos super bonitos e claro, quando a construtora escolheu revestimento de paredes brancos e manteve uma cor de parede clara, fez com que todo esse banheiro se abrisse. E agora, mais uma vez, a construtora repete o Jack and Jill, mas com muita propriedade, super bem feito. Novamente, um quarto amplo, grande, tá? Ele já tem, né, as posições de tomadas para a televisão. Eu tenho um walk-in closet também super espaçoso, profundo. E olha só que interessante. Nesse caso, por mais que a construtora não tenha colocado os armários nos quartos menores, né? Ela colocou um outro formato, tanto de prateleira quanto de varão para pendurar roupas. E agora eu vou em direção ao banheiro que é dividido entre esses 2 quartos que você vai ver o segundo agora. Então olha só, o que a construtora fez, adorei. Ela colocou uma porta de correr aqui. Essas linguetinhas aqui estão mais difíceis, tá? Essa é uma porta de correr. Eu fecho o meu acesso nesta posição. Posso continuar entrando aqui, tenho 2 cubas de pia.
E o meu banheiro para o chuveiro e o toalete estão separados, tá? Então eu tenho uma outra porta aqui que faz com que eu tenha essa flexibilidade. Eu posso ter mais de uma pessoa usando o banheiro ao mesmo tempo. Aqui atrás eu vou ter um linen closet e eu entro então no 5º quarto. Só recapitulando, 2 no andar de baixo e mais 3 aqui em cima. Nesse quarto, o que diminuiu foi o tamanho do closet, então eu não tenho walk-in closet, mas eu tenho uma área longa, ele vem até aqui, tá? Tamanho também maior do que o normal, o carpete escolhido muito bonito, bem confortável, bem bom mesmo. Os pisos de madeira nem se fala, são todos muito agradáveis, são cores leves e que eu considero que sejam até atemporais. Se você quiser modificar a tua mobília, o estilo da tua mobília, ele não vai interferir. E agora, finalmente, nós chegamos na posição que nós entramos na lavanderia. E a posição da lavanderia é ótima, porque eu estou distante dos quartos, então se à noite eu quero deixar as roupas trabalhando por algum tempo a mais, tá tudo certo, vai acontecer aqui. Eu tenho novamente a minha utility sink e nesse momento aqui eu já tenho até uma bancada um pouquinho maior e também os armários. Está um amor. E olha lá a nossa janela. E agora, antes de eu dividir com você todas as características dessa casa de ordem técnica, quero te chamar para você ver isso aqui que foi super engraçado a minha reação quando eu vi. Aqui, teoricamente, é a minha despensa, né? Ótimo, perfeito. Só que eu comecei a olhar e falei, gente, isso aqui não acaba mais, vem cá. Olha só, eu venho até aqui, quando eu chego aqui eu continuo. E aqui está a minha área onde os meus primeiros vídeos eu sempre mencionava que mala é algo que me incomoda para guardar. Aqui eu tenho a posição ideal para elas. Agora as informações técnicas. Olha só que interessante. A casa da semana passada tinha 302 metros quadrados de área de ar-condicionado com 5 quartos, 4 banheiros e um lavabo. Essa casa de hoje tem exatamente 295 metros quadrados, 5 quartos, 4 banheiros. Então, você consegue perceber que o construtor, ele adaptou cada uma das casas para a possibilidade que ele tinha naquele terreno. Tá? O que é super interessante e é isso que a gente busca quando nós estamos construindo casas custom built. Eu tenho que analisar qual é a potencialidade do meu terreno e o que eu consigo construir de acordo com o tamanho que eu desejo, posicionamento, acabamentos, enfim, como é o meu sonho materializado naquele terreno. Agora, com relação a valores, essa casa aqui está anunciada por $1.394.000. Ela é 50 mil a menos do que a casa da semana passada. Ambas estão em College Park, cada uma em uma posição. Essa daqui está num terreno de esquina, eu tenho essa possibilidade de não ter vizinhos em uma lateral e eu estou a 2 quadras de um campo de golfe. E esse é o momento que eu te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, porque os próximos vídeos serão a respeito de College Park e do SoDo. Eu vou explicar para você essas duas regiões e da onde elas surgiram, porque elas existem e se elas são boas opções para você morar em 2025. E se você está pesquisando, procurando uma casa aqui na Flórida Central, entre em contato comigo por telefone, por WhatsApp ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.